Olá a todos e a todas. Estamos iniciando a segunda parte da aula de análise de líquidos cavitários para encerrarmos o conteúdo teórico da nossa disciplina. Então hoje nós vamos falar do líquido sinovial, líquido amniótico, do lavado broncoalveolar e do suor, que apesar de não serem líquidos cavitários, são líquidos que nós com uma certa frequência recebemos no laboratório para analisar e ajudar no diagnóstico de diversas patologias. Então, o líquido sinovial, ele é um líquido que está presente nas cavidades articulares, né? Então, nas articulações que são compostas por membrana sinovial, cartilagem, como do joelho, no ombro, no cotovelo, né? Esse líquido ele tem a característica de ser um líquido claro, transparente e bastante viscoso, tá? Essa viscosidade é importantíssima para efetivar sua função de lubrificação, né, para que o movimento entre os ossos ele seja o mais suave possível, né? E ele também acaba absorvendo alguns impactos na articulação. Semelhante aos outros líquidos, ele também é formado por um ultrafiltrado do plasma, sendo que as células da cartilagem elas secretam um mucopolissacarídeo, né? Um tipo de açúcar complexo, que é o ácido hialurônico, que muitas pessoas conhecem, muito usado para preenchimento de rugas, dentre outras coisas. Então, esse ácido hialurônico ele é secretado pelas células da articulação e deixam esse líquido bem mais viscoso do que os outros líquidos são, tá? A principal função é ser o lubrificante, né, das faces articulares móveis dos ossos, da articulação, além de também ser um meio de fornecimento dos nutrientes para as estruturas da articulação, tá? Então aqui a gente pode ver, tem uma figura que mostra o fêmur, né, e a tíbia, que formam aqui a articulação do joelho. A gente vê que em azulzinho a cartilagem colada no osso, esse aqui é o famoso menisco, né? E a gente tem aqui o líquido sinovial, tá? A coleta desse líquido sinovial ele é feita por um procedimento chamado de artrocentese, onde vai ser realizada a aspiração do líquido do joelho, né? Essa aspiração é feita com agulha, como podemos ver aqui na imagem ao lado, né? Que a gente tem o processo de asepsia do local, né? A colocação do campo cirúrgico, né? Para focar no local, a punção da agulha com a aspiração do líquido e aqui o líquido já coletado dentro da seringa, tá? Esse líquido normalmente ele não coagula como os outros, mas se tiver algum tipo de lesão, como exposição, com sangramento, a lesão pode acabar contaminando o líquido com fibrinogênio, e esse líquido via a coagular, e quando ele coagula ele se torna inviável para diversas análises. E aí, depois da coleta com agulha, esse líquido vai ser separado, vai ser colocado num tubo estéreo e heparinizado, né, para as análises microbiológicas, que seguem o mesmo rito das outras análises. Então, meios de cultivo para bactérias fastidiosas, meios enriquecidos, para ajudar a proliferação de possíveis bactérias que estejam causando processos infecciosos. Um tubo heparinizado com anticoagulado, né, para análise citológica, e um tubo sem anticoagulante para as outras análises, as análises bioquímicas e possíveis análises sorológicas que também podem ser feitas, tá? É importante lembrar que esse tubo sem anticoagulante ele precisa ser centrifugado para que os produtos celulares, os contaminantes do líquido, não interfiram nessas análises. No exame macroscópico, a gente vai avaliar o aspecto do líquido, né, que deve ser cristalino, e quando existe turbidez, essa turbidez pode estar relacionada a grande quantidade de células,
essa grande quantidade de células podem ser leucócitos, pode haver fibrina e pode haver presença de cristais. Então, uma das particularidades da análise do líquido sinovial é essa presença de cristais e análise da presença desses cristais, que podem estar causando artropatias, que a gente chama, que são doenças das articulações, induzidas por esses cristais. Como um grande exemplo de doença causada por cristal é a gota, né? É uma doença inflamatória bem impactante, né? Ela causa um processo inflamatório importante nas articulações, principalmente das mãos, dos dedos das mãos e dos pés, em função da deposição de cristais de ácido úrico. E é bem incapacitante essa doença. E na análise do líquido sinovial, a presença desses cristais pode ajudar a fechar esse diagnóstico, né? Além de outras dosagens que se faz no sangue desse paciente. Ainda no exame macroscópico, a gente tem a análise da cor, o líquido normalmente é incolor, né? Mas processos lesivos podem deixar ele amarelado, em função de formação de pus. Avermelhado é comum nas hemartroses, que são as hemorragias das articulações, e pode aparecer uma coloração esverdeada relacionada à artrite por hemófilos influenza, não é tão comum, mas que pode acontecer. Um terceiro ponto que a gente vai analisar é a viscosidade, tá? Então, como eu falei, o líquido sinovial ele é rico em ácido hialurônico, que é secretado pelas células locais, para que o líquido sinovial fique bastante viscoso, né? Então, essa viscosidade ela reflete o grau de polimerização do ácido hialurônico. Então, as moléculas de ácido hialurônico elas se juntam para gerar essa viscosidade, né, formando um polímero, e isso é essencial para a lubrificação articular. Então, quando a gente vai analisar a viscosidade, a gente analisa e faz um fio, né? A gente pega um bastão, coloca no líquido sinovial e levanta, e o normal é formar um fio de 4 a 6 centímetros para que a gente considere que a viscosidade está normal, tá? Existe um outro teste que a gente vai falar no próximo slide, que também avalia essa questão da polimerização do ácido hialurônico. Nas análises bioquímicas, nós temos a análise da glicose, né? A glicose no líquido sinovial é bastante próxima do plasma, e quando a gente tem valores reduzidos, isso pode estar relacionado tanto a processos inflamatórios quanto a processos infecciosos bacterianos, né? A quantidade de proteína é pequena, ela normalmente é 1/3 da quantidade de proteína do plasma, variando aí entre 1,2 e 3, e quando estão aumentadas também vai estar relacionado ao processo inflamatório ou hemorrágico. Dosagem de ácido úrico, que é útil para fazer o confirmatório da gota, né, que é a doença que eu falei, que é a deposição de excesso de ácido úrico. Determinação também da atividade da desidrogenase lática, ela tem se apresentado elevada na artrite reumatoide, na gota e em algumas artrites infecciosas. É importante ressaltar que essa elevação pode estar relacionada a um grande número de leucócitos. Então, quando tem muitos leucócitos e a desidrogenase lática está elevada, tem que ter um pouquinho de cuidado na interpretação. E também pode ser pesquisados alguns anticorpos, como os anticorpos antinucleares e também o fator reumatoide, que são 2 marcadores importantes para diagnóstico de lúpus, né? E aí a gente teria auxílio para o diagnóstico da artrite lúpica, que seria uma inflamação nas articulações em função do lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença autoimune que impacta diversos órgãos, incluindo as articulações. No exame citológico, a gente vai realizar a contagem global, né, e a diferencial também, como para os outros líquidos,
E a gente vai ter até, considerar normal, até 200 células por ml, né? Com polimorfos nucleares abaixo de 25%. Quando eles forem de 2.000 a 100.000 leucócitos, a gente vai considerar esse líquido sinovial como inflamatório, e se tiver mais do que 50% de neutrófilos, eosinófilos ou basófilos. Quando a gente tem de 200 a 2.000 leucócitos e menos de 30% de polimorfos nucleares, a gente tem um quadro não inflamatório. E quando a gente tem de 10.000 a 200.000 com mais de 90% de polimorfos, né, de neutrófilos principalmente, nós temos um quadro de artrite ou artropatia séptica, artropatia infecciosa, né, provavelmente bacteriana. Tá? Então, só para a gente relembrar aqui, tem uma figurinha com as células sanguíneas que nós podemos encontrar, então linfócito, monócito, basófilo, eosinófilo com sua granulação mais grosseira, alaranjada, e a sua binucleação, e o neutrófilo. Então, ainda na análise citológica do líquido sinovial, nós vamos analisar a presença de cristais nesse líquido. Para isso, a gente vai usar a análise microscópica com luz polarizada, que usa um filtrozinho que polariza a luz. E esses cristais eles podem estar tanto livres quanto no interior das células, tá? Isso vai ajudar muito no diagnóstico das doenças articulares que são causadas por cristais. Então, aqui a gente tem uma tabelinha que mostra os tipos de cristal, suas formas, a localização e as patologias que estão relacionadas. Tá? Então, o principal cristal é o de ácido úrico, que ele tem forma de agulhas, ele pode estar tanto dentro das células quanto fora, e ele é o responsável pela gota, né, pela doença. Aqui a gente tem uma fotozinha dos cristais, vejam que eles são em forma de agulha, fininha, né? Na gota o indivíduo tem a deposição desses cristais, o processo inflamatório é muito intenso e é extremamente doloroso. Tá? Também pode ter cristais de pirofosfato de cálcio, que tem formatos variados, podem ser agulhas, podem ser losangos, também pode estar intra ou extracelular e ele acaba causando uma doença parecida com a gota, mas que não é gota, porque por definição a gota está relacionada a depósitos de ácido úrico. Então aqui do lado a gente pode ver uns cristalzinhos em forma de losangos. Podem ter cristais de colesterol, tá? Que são placas losangulares chanfradas, a gente pode ver aqui essas placas, tá? Normalmente esses cristais eles são extracelulares, estão relacionados com processos de tratamento com injeção no local da articulação, né? Os cristais de apatita, tá? Que é o principal mineral encontrado nas cartilagens, nos ossos. O apatita, os cristais de hidroxiapatita, eles são os cristais que geram a rigidez óssea, tá? Eles são formados com pequenas agulhas, tá? E os cristais de corticosteroides, que também têm formas variadas, às vezes parecidos com placas, eles são principalmente intracelulares, podemos ver aqui ele dentro das células, aqui e aqui. Aqui a gente tem um exemplo de triancinolona, que é um corticoide usado para muitos procedimentos. Quando o indivíduo tem lesão articular, faz injeção de corticosteroide para reduzir o processo inflamatório. É muito utilizado por atletas. Tá? Mas esses cristais também podem induzir outros tipos de artropatia. No exame microbiológico, a gente vai, como nos outros líquidos, usar meios de enriquecimento, sangue, chocolate, mesmo para pesquisa de fungo, não é muito tão comum, mas é importante fazer. E os mais encontrados, os micro-organismos mais encontrados são Staphylo, Strepto, Haemophilus e Neisseria. Então, considerando todas essas análises, nós vamos poder classificar
os distúrbios articulares de várias formas, né? Então, os distúrbios não inflamatórios, eles vão ter um líquido transparente ou levemente amarelado, boa viscosidade, leucócitos abaixo de 5.000, polimorfo nuclear abaixo de 30%, com glicose normal. Já os distúrbios inflamatórios, esse líquido ele já vai estar opaco, possivelmente relacionado com a maior quantidade de leucócitos e a maior quantidade de proteína, né? Então ele será opaco, levemente amarelado, a viscosidade já vai estar diminuída, uma grande contagem de leucócitos, com a maioria deles sendo neutrófilos, polimorfonucleares. A glicose vai estar normalmente reduzida em função do consumo dela e pode haver a presença de autoanticorpos quando a gente estiver falando de processos inflamatórios autoimunes. Nos distúrbios sépticos, ou seja, nos distúrbios infecciosos, ele será opaco em função das grande quantidade de leucócitos, bactérias, pode ser verde, esverdeado ou amarelado, contagem de leucócitos também alta e com grande presença de polimorfonucleares, glicose reduzida em função do consumo e muitas vezes a gente vai ter organismos gram-positivos. Nos distúrbios provocados pela formação dos cristais, a gente vai ter um líquido opaco ou até leitoso, com baixa viscosidade, poucos leucócitos, né, com pequena quantidade de polimorfos, né, baixos níveis de glicose, ácido úrico elevado e a presença dos cristais. E no caso dos distúrbios hemorrágicos, a gente vai ter ele opaco e vermelho, com a viscosidade diminuída, poucos leucócitos, menos de 50% de polimorfonucleares, a glicose normal e vamos observar na histologia a presença de grande quantidade de hemácias. Tá? Então, como nos outros líquidos, a análise ela precisa ser feita em conjunto de todos os parâmetros e não os parâmetros isoladamente. Um outro líquido que também podemos analisar, né, receber para análise, é o líquido amniótico. É o líquido que envolve o feto no útero durante a gravidez. Ele é um líquido claro, transparente, inodor, tá? E seu volume vai aumentando à medida que a gravidez vai avançando, né? Então, na 12ª semana, em torno de 50 ml, na 20ª, 400, e na 38ª, já próximo do parto, em torno de 1 litro de líquido amniótico, tá? Então, ele é um líquido que é produzido pelas células que revestem o saco amniótico, tá? Com a participação também da urina do feto a partir do 3º mês. Então, a partir do 3º mês, depois do fim do 1º trimestre, todas as estruturas do feto já estão formadas, os órgãos. Nem todas estão maduras ainda, mas já tem coração, pulmão, rim, baço, fígado, intestino, os dedinhos, as mãozinhas, os pés, já está tudo formado. Eles vão apenas amadurecer e crescer. Então, os rins começam a funcionar e aí o feto começa a urinar e isso vai aumentando o volume do líquido amniótico, né? É um líquido que tem uma semelhança muito grande com o plasma sanguíneo, tá? E ele vai servir para diversas funções. Então, as principais funções do líquido são amortecer vibrações do exterior e as contrações uterinas, distribuir as pressões dentro do útero, né, amenizar essas pressões cheguem ao feto, alimenta o feto de certa maneira e elimina as suas excreções, mantém a temperatura corporal do feto, assegura sua hidratação, favorece o amadurecimento pulmonar, uma vez que o feto ele aspira uma pequena parte desse líquido durante o processo gestacional. Protege o feto de infecções que a mãe possa sofrer, porque nesse líquido amniótico a gente pode encontrar anticorpos. Tá? Evita que o cordão umbilical dobre e forme nós, porque isso é extremamente perigoso, uma vez que a oxigenação e o sangue do cordão ele
ele leva todos os nutrientes e oxigênio para o feto se desenvolver, além de que logo antes do parto, quando a bolsa, né, rompe, esse líquido serve para lubrificar o canal vaginal, né, e facilitar a saída do feto via canal vaginal, tá? Lubrifica a cabeça, lubrifica o feto como um todo para facilitar esse processo. Então, existem algumas alterações relacionadas ao líquido amniótico, relacionadas ao seu volume. Então, a gente tem os polidrâminos, quando o volume do líquido amniótico está aumentado, tá? Isso pode acontecer quando existe diabetes gestacional, gestação gemelar ou algumas malformações congênitas do feto, podendo ser tanto agudo, então esse aumento de líquido pode acontecer rapidamente, ou pode ser crônico, onde esse aumento de líquido ele é lento, né? Os principais sintomas são cólicas, náuseas, edema nas pernas, aumento das estrias, principalmente abdominais e no quadril, e os riscos relacionados aos polidrâminos são anomalias na posição do feto durante o parto, e aí isso pode inviabilizar o parto normal, tá? E também pode causar um parto prematuro e hemorragia uterina, tá? A outra alteração no volume de líquido amniótico é o oligohidrâmino, que é quando existe uma deficiência do líquido amniótico. Isso pode estar relacionado a uma fissura na bolsa, disfunção renal do feto, então a função renal não está funcionando, ele não está urinando, ou envelhecimento da placenta por uma gravidez muito prolongada, né? Então, normal da gravidez é até 40 semanas, passando disso já se considera uma gravidez prolongada. O grande problema é que normalmente esse quadro é assintomático e pode causar abortos, infecções uterinas, malformações fetais. Por isso que a avaliação pré-natal é essencial em todas as situações. Então, a análise do líquido amniótico é extremamente importante para que possam ser feitos diagnósticos de doenças genéticas fetais, tá? Então, o procedimento realizado é a amniocentese, né? É feito uma punção com agulha fina desse líquido com muitíssimo cuidado, né? É um procedimento de risco, mas em determinadas situações ele é necessário, né? Muitas mães, mesmo às vezes tendo indicação, elas não gostam de se submeter ao procedimento pelo risco. O ideal é que essa amniocentese seja realizada a partir da 16ª semana, que é quando já tem presença de células descamativas do feto, tá? E essas células elas vão ser colocadas para crescer, para proliferar em meio de crescimento celular em uma cultura de célula, e a partir dessas células será realizado um cariótipo, né? Análise dos cromossomos do feto. Então aqui a gente pode ver a análise do cariótipo, que é uma análise onde a gente observa os pares de cromossomos do indivíduo, né? Nós temos 23 pares de cromossomos, o par de cromossomo 1, o par do cromossomo 2, 3, até o 22, e o 23º par são os cromossomos sexuais. Nesse caso aqui a gente tem um cariótipo normal de um menino ou de um homem, XY, né? E nós podemos ver que cada par tem 2 cromossomos que não necessariamente são iguais, mas são parecidos, tá? Então, essa análise a gente pega a amostra do paciente, faz uma centrifugação leve, separa as células com uma substância chamada ficol e coloca no meio de cultivo celular para que os linfócitos, né, essas células, elas cresçam, né? Então, depois de 24, 48 horas, a gente vai pegar essas células, vai adicionar umas substâncias para que o ciclo de proliferação celular ele seja bloqueado no momento onde os cromossomos estão formados. Então, nem sempre os cromossomos estão nessa forma, né? Lembrando, os cromossomos são o nosso DNA. Então, durante o processo de divisão celular, na metáfase,
é que o DNA está na forma de cromossomos. Então é adicionada uma substância ao meio de cultivo para que nessa fase a duplicação seja bloqueada e a gente possa ver os cromossomos. E aí a gente vai, faz uma lâmina no microscópio e vai procurar esses cromossomos e montar o cariótipo. Então, se ele está dessa forma, o cariótipo normal, e aqui do lado a gente vê um cariótipo, que no caso é de uma menina ou de uma mulher, então os cromossomos sexuais são 2 cromossomos X, não tem cromossomo Y, e aqui a gente pode ver a trissomia do cromossomo 21, que é a trissomia associada à síndrome de Down. Então, a partir dessa análise, a gente consegue prever anomalias que o feto pode ter. Tá? Essa aqui é uma trissomia bem comum, né? Mas existem muitas outras doenças genéticas fetais que podem ser diagnosticadas. Em que situações é indicada a coleta amniocentese? Né? Então, mulheres com idade avançada, acima de 35 anos, mas dificilmente se faz essa indicação nessa situação, a não ser que a mulher, além de ter idade avançada, ela tenha história familiar de doença genética ou algum outro critério, porque só isso o risco é elevado em função do risco que existe durante a coleta da amniocentese. Quando existe risco de trissomias, tetrassomias, nulissomias, ou seja, alterações cromossômicas, quando se observam achados anormais na ultrassonografia, como já falei, quando existe histórico familiar de doença genética, história de aborto de repetição, quando existe um filho que já nasceu com alguma anormalidade cromossômica, ou no caso de eritroblastose fetal, que é quando a mãe tem RH negativo, normalmente é uma incompatibilidade sanguínea entre a mãe e o feto, e a mais comum é a incompatibilidade RH, então a mãe seria RH negativo e o filho RH positivo. Durante o parto, as hemácias do filho, elas vão induzir o sistema imune da mãe a produzir um anticorpo contra esse RH, e na segunda gestação, se o filho for RH positivo, esses anticorpos formados na primeira gestação vão destruir as hemácias do feto e existe um risco elevadíssimo desse feto vir a óbito. Então, é importante fazer essa análise nessa situação para preservar a viabilidade da gestação. Hoje em dia, quando existe uma mãe que é RH negativo e um filho positivo, assim que nasce, é feito os testes de tipagem sanguínea, e quando existe essa confirmação, a mãe é submetida a um tratamento, né, com uma imunoglobulina para evitar, para bloquear que ela produza esses anticorpos e que ela possa desenvolver esse processo lesivo na segunda gestação. O terceiro líquido que a gente vai falar é o lavado broncoalveolar, né? Ele tem uma indicação para avaliação citológica e microbiológica nos pulmões. A coleta é realizada com broncoscópio, que é um instrumento semelhante a um equipamento que faz, esqueci a palavra, que faz endoscopia, é semelhante a um endoscópio, só que ele vai para o pulmão, ele é mais delicado, mais fininho, né? Então, é injetado solução salina e depois essa solução salina é retirada por aspiração pelo broncoscópio, tá? Então, a gente tem uma figurazinha que mostra aqui o broncoscópio, e ele indo até os brônquios, né, o brônquio principal dos pulmões do paciente. Ele também serve para fazer retirada de tecidos para biópsia em situações de suspeita de câncer. No lavado broncoalveolar, a gente também pode, a análise do lavado também pode ajudar nas suspeitas de câncer de pulmão, uma vez que essa lavagem que é feita, ela acaba trazendo muitas células pulmonares, e aí na citologia a gente vai poder avaliar as características de malignidade dessas células se estiverem presentes.
A contagem das células global ela é feita na câmara de Neubauer, tá? E na diferencial a gente precisa contar pelo menos 300 células, tá? A grande maioria das células elas são macrófagos, né? São os macrófagos pulmonares, são as células mais comuns. Então, de 1 a 10% linfócitos, quando eles estão aumentados, isso pode estar relacionado a infecções virais, linfomas, pode ter também infiltração de leucemias linfóides ou reações tóxicas. 13 a 21% são neutrófilos e quando está aumentado está relacionado a infecções bacterianas ou exposição de toxinas. E também podemos encontrar eosinófilos elevados em casos de asma, hipersensibilidade ou pneumonite. E por último, o teste do suor, né? Então, o suor também é um líquido que a gente pode analisar, né? E ele é extremamente importante como teste confirmatório para o diagnóstico da fibrose cística, tá? Então, para fazer o diagnóstico, o teste confirmatório é a dosagem de cloro no suor do paciente suspeito com fibrose cística. Então, essa suspeita ela inicia logo após o recém-nascido vir a termo, e aí todas as crianças recém-nascidas elas passam pelo teste de triagem neonatal, tá? Na triagem neonatal são feitos vários exames, incluindo a tripsina imunorreativa, que é uma enzima pancreática, e ela serve como triagem logo após o nascimento de fibrose cística. Então, se a tripsina imunorreativa estiver elevada, isso pode ser indício de fibrose cística. E como é que se confirma? Confirma fazendo o teste do suor, tá? A gente chama teste do suor de forma popular, mas é o teste de dosagem de cloro no suor. Então, o que é a fibrose cística? A fibrose cística é uma doença genética, tá? Onde existe um defeito no canal de cloro, que é o chamado CFTR. Tá? Esse CFTR está tá aqui nessa figura, tá? Que a gente tem a membrana celular e aqui um canal que faz o transporte de cloro de dentro para fora das células, como também de fora para dentro, né? Regulando a osmolaridade dos líquidos. E na fibrose cística, esse canal, né? Ele está ou não está presente, ou ele não funciona de forma adequada. E aí o transporte de cloro fica impactado, ele fica atrapalhado. Esse transporte de cloro ele é muito importante na formação das secreções, com o muco dos pulmões, que protege os pulmões, as secreções que o pâncreas produz para o processo digestivo, o muco intestinal, a secreção do líquido espermático. Então, todas essas secreções elas são bem líquidas. Quando esse canal ele está defeituoso e não tem a concentração adequada de cloro, isso vai gerar um espessamento dessas secreções. Então, essas secreções elas vão ficar muito espessas, muito grossas. E isso vai levar à obstrução de diversos órgãos. Então, a gente vai ter um muco pulmonar muito espesso e esse muco vai obstruir os brônquios, os bronquíolos, e isso vai propiciar a proliferação bacteriana e diversos quadros de infecção pulmonar. E ao longo do tempo isso vai causando inflamação e lesão dos pulmões. Também vai causar obstrução dos canais pancreáticos, causando quadros de pancreatite, e é a partir daí que a tripsina imunorreativa tem seu papel, porque ela é um marcador de lesão hepática. Tá? Então, ela vai gerar principalmente distúrbios pancreáticos pulmonares, mas também tem sintomas e pode causar obstrução intestinal e também atrapalhar e causar bloqueio dos canais do epidídimo, né, do testículo, e atrapalhar também a formação do esperma. E para confirmar, a gente vai realizar a dosagem do cloro no suor, que a gente chama de teste do suor.
como é que é feito esse teste, tá? Então, a gente vai fazer a coleta no braço da criança, tá? Na primeira etapa, a gente precisa estimular a sudorese, estimular a produção do suor, e isso é feito colocando-se uma gaze embebida com pilocarpina no braço e se liga um eletrodo, né, em cima dessa gaze com a corrente, que pode ser corrente alternada ou corrente contínua, e aí isso vai estimular a produção de suor pela pele da criança. Vejam que a gente tem uma gaze, e é essa gaze que vai coletar o suor, ela vai absorver o suor que está sendo produzido. Isso pode acontecer tanto em gaze, como em papel de filtro, como também pode acontecer com umas espiraizinhas de plástico, que o suor vai sendo produzido e o suor vai ficando preso dentro dessa espiralzinha, tá? Então, normalmente são necessários 50 miligramas ou 50 ml de 50 miligramas de suor para poder ser feita a dosagem. Depois que faz a estimulação do suor e o suor é coletado, né, esse suor ele vai ser usado para fazer a quantificação de cloreto e de sódio, mas um fator mais importante é o cloreto. Quando o valor do cloreto é acima de 60 milimolar por litro, se fecha o diagnóstico de fibrose cística, tá? Então, esse paciente ele tem uma sobrevida curta, porque o desenvolvimento dele é bem impactado, bem atrapalhado, mas hoje existem tratamentos com enzimas que as crianças vão semanalmente ao hospital para receber infusão das enzimas intravenoso, que ajudam a diminuir esse espessamento, né? E aumentam um pouco a expectativa de vida, mas normalmente eles chegam à fase adulta jovem. É difícil a gente ter casos de adultos ou até idosos com fibrose cística, é difícil, porque o processo inflamatório, as infecções respiratórias, elas são muito frequentes, isso vai lesionando o pulmão e acaba diminuindo a expectativa de vida bastante desses indivíduos. Qualidade de vida muito, muito ruim, infelizmente. Hoje, existem projetos com terapia gênica tentando consertar a mutação desse transportador de cloro, né? Então, em laboratório hoje já existem estudos com relativo sucesso de reposição desse transportador defeituoso, e no futuro provavelmente a gente tem aí uma terapia gênica para tratar essa doença e evitar que essas consequências tão ruins aconteçam, tá? Então, hoje, agora finalizamos aí nossa aula. Vou mandar também um estudo dirigido para vocês discutirem e analisarem o conteúdo que a gente viu até agora.